Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, eu não sei mais o que eu preciso trazer aqui para vocês para mostrar o como as coisas estão comprometidas. A maioria dos links, das informações se referem ao sistema financeiro americano, não é mesmo? Porque o nosso sistema financeiro brasileiro tem muito menos dados a serem explorados, mas na minha opinião, esse vídeo vai demonstrar como a coisa aqui no Brasil pode ser até pior, tá certo, pessoal? Vejam aí a Verde Asset Management. Quem não conhece, né? Esse fundo é um dos mais importantes do Brasil. Eles têm aí como um padrão de retorno realmente muito diferenciado. Vamos ver aqui, os números são impressionantes, tá, gente? Impressionantes. Parece até uma criptomoeda, né? De tão absurdo que são aí as casas, né? Decimais. Então, vamos entender por que um fundo deste tamanho, com essa importância, declarou então, né, uma saída aí de muitos cotistas e uma queda de 24 bilhões de reais. Gente, não somos Estados Unidos, eu sei que lá uma empresa, né, de 40 bilhões quebra, de 100 bilhões de dólares, praticamente todo santo dia ouvimos algo assim, mas aqui é diferente, pessoal. Um grande fundo como esse perder 24 bilhões é muito significativo, tá certo? Então saiu na mídia inteira, não é nada aí underground, né, gente, que precisamos fuçar aí o underground, nada disso, gente, está lá declarado mesmo. Então aí está, como a Verde Asset de Luiz Stuhlberger. Gente, o Luiz Stuhlberger é praticamente, sem brincadeira, pessoal, o nosso Warren Buffett brasileiro, tá? Vou mostrar mais uma vez aqui o percentual, é inacreditável, é um mito, né? Um mito na bolsa brasileira, no mercado brasileiro. E aí está, evasão de cotistas, gente, evasão de cotistas. Desde o fim de 2021, a Verde perdeu posições no ranking das maiores gestoras do Brasil. Então vamos entender. Em 2021, a respeitada Verde Asset chegou ao pico histórico de número de cotistas e ativos sob gestão. Patrimônio de 52,4 bilhões e 44,5 mil investidores nos fundos, sem considerar possíveis duplicidades. A gestora era a quinta, gente, quinta maior do país fora do universo dos 5 principais bancos de varejo. Então, óbvio que ninguém se compara, né, aos bancões aí que temos, mas, de novo, era sim um exemplo, né, inclusive, gente, um fundo que ficou fechado muito tempo, né, eles reabriram aí, se não me engano foi em 2020, e é um fundo tão procurado que ele ficava fechado, porque não tinha como atender, né, a quantidade de pessoas aí que queriam entrar nele. Eu realmente fiquei muito impressionado quando eu vi essa matéria. Entre dezembro de 2021 e abril de 2023, então estamos falando aí, né, gente, de um tempo considerável, a Verde perdeu então 24 bilhões de reais em ativos sob gestão e viu a evasão de 20,3 mil cotistas. Levantamento do histórico de patrimônio realizado por Felipe Ferreira, diretor financeiro da Com Dinheiro, pedido do e-investidor, enquanto dados sobre o número de cotistas foram obtidos por Einar Ribeiro, head comercial do Trademap. Então tá aí, gente, são números, né, que o mercado inteiro está falando. Realmente impressionado, gente, para não falar, né, uma palavra pior, assustado, tá certo? Preocupado, como é que a Verde Asset, meu Deus do céu. Gente, não percam aí, área de novidades de mercado, tanto aqui no YouTube quanto no Kiwi, apenas R$ 24,90, falamos sobre a série de falências no setor de Big Techs e imóveis comerciais. Não deixem também de entrar no nosso Telegram, pessoal, é lá que compartilhamos todos os links e é a nossa segunda via principal, né, de participação aí com a nossa comunidade. Não deixem também, se você está chegando agora no YouTube, se inscrever, curtir, comentar, principalmente compartilhar. Twitter e Instagram o dia inteiro também postando material de primeira, todos os links na descrição.
Muito bem, gente. Levando em conta dados de abril de 2023, a gestora de Luiz Stuhlberger conta com 24,2 mil cotistas e possui um patrimônio total de 28,1 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro, mas vejam, né, o tamanho da perda é quase 50%. E interessante também deixar claro, né, gente, não é que perdeu por alguma aposta ruim. Não, é evasão. Mas como é que um fundo que historicamente não consegue atender a demanda, né, de pessoas que querem entrar está agora com problema de evasão de investidores, gente? É simplesmente inacreditável. Desfalque recente fez a Asset cair 14 posições, gente, no ranking das maiores do Brasil. Nessa reportagem mostramos tal. Então, como isso pode acontecer, gente? Meu Deus. Stuhlberger, vale lembrar, possui status de lenda, olha o que eu falei, né? Em 1997, fazia parte da Redding Grifo Asset Management. O gestor foi responsável pela criação do fundo Multimercado Verde, um dos mais antigos e rentáveis do país. Posteriormente, a aplicação deu nome à gestora Verde Asset, criada em 2015 pela mesma equipe responsável pelo fundo. Eu lembro, gente, que a primeira vez que eu ouvi, né, esse fundo, eu falei, olha, é mais uma iniciativa ESG, na época nem tinha esse nome, né? Mas a gente pensou que seria uma empresa, né, voltada apenas em investimento aí sustentável, aquela coisa toda lá que os democratas adoram, mas não tem nada a ver, pessoal, não tem nada a ver, né? É uma empresa realmente que multiplica retornos de uma forma aí realmente incrível para um país como o Brasil, que tem um dos melhores retornos em renda fixa do mundo. Olhem o tamanho dessa cifra, meus amigos. De janeiro de 97 a abril de 23, o fundo acumula um retorno incríveis 21.842,30%. Uma rentabilidade 8 vezes maior que o CDI, né, que é o nosso jurinho ali. Nesse período, a aplicação só não bateu o benchmark em 4 anos. Crise de 2008, 2014, 2017 e 2021. Justamente no ápice, claro, né, gente, de entrada de cotistas. Aliás, 2008 e 2021, os únicos 2 anos, pessoal, de resultados negativos. Gente, vocês têm noção, né? As pessoas aí que não trabalham no mercado financeiro pode ver esses números e falar, até que não é tão grande, né? Pessoal, vocês não têm noção o que os fundos brasileiros, gente, sofrem, né? Sofrem para se igualar ao benchmark. Quando falam benchmark, é a concorrência de mercado, né? E a concorrência maior, óbvio, e referência, né? São os nossos juros básicos. Se você não conseguir vencer a renda fixa, meu amigo, né? Deixa o dinheiro no tesouro, porque teoricamente, tá certo? Mais uma vez é o ativo com menos risco, né? Então, se você não conseguir bater o risco elementar da economia, e os caras, e muitos não conseguem, pessoal, é difícil. O Brasil é o país da renda fixa, gente, tá certo? E os caras bateram 8 vezes. Eu falo para vocês que isso é muito admirável. Os caras são mitos, tá certo? Por que isso tá ocorrendo, gente? Meu Deus do céu, né? Meu Deus, cada dia que passa é uma mensagem mais inacreditável do que a passada, gente. Eu juro pra vocês. Eu não sei o que tá acontecendo com o Brasil, cara. Com o mundo, né? As notícias que saíram aí, pessoal. Olha, eu tinha conteúdo aqui, gente, pra fazer 20 vídeos essa semana, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, tá pipocando, né? A questão dos bancos, a questão do teto da dívida americana, né? Aquela questão daquele relatório do Fed que eu vou trazer aí num vídeo posterior, que é inacreditável, gente. No sábado vou postar um vídeo sobre isso, meus amigos. É inacreditável, cara. O Fed já sabia daquilo e cada vez mais mídias convencionais vêm reportando, certo? E é a pergunta que não quer calar, né, gente? Por que isso ocorre? Vejam aí, se Lula ganhar, será bom para a Bolsa em um primeiro momento. Diz Stuhlberger, o petista, porém, terá difícil missão, tal. Isso aí foi em setembro de 2022, gente, né? Tava aquela quentura e logo após, né, o coisa ruim lá vencer, fiquei muito surpreso com o comportamento do Lula. Gente, só um Google daí, tá? Eu nem entrei em detalhes maiores aí.
Se Lula vencer, haverá revisão de tributo do agro. Executivo está cético com proposta de arcabouço fiscal. Gente, como é que um cara tão inteligente, meu Deus do céu, né? Aqueles economistas que disseram que tudo ia dar certo, já estão aí com cara de tacho, né? No mercado, nos vídeos do YouTube, em matérias para televisão, já estão com cara de tacho. Mas como é que um cara tão inteligente como esse, gente? O Morfeuzinho é mais inteligente que o Stuhlberger. Olha, se eu tivesse uma carteira aí que tivesse dado 21.000%, gente. Mesmo porque em 97 lá eu ainda era um adolescente, né? Mas, enfim, mesmo assim, é um retorno inacreditável. Então, como é que um cara tão inteligente como esse, né, entrou nessa? Pô, Morfeuzinho, mas começou a sair lá em 2021, não é culpa do Lula, né? Pessoal, se já saía desde aquela época, é essa que é a questão, né? Se já saía naquela época, meu camarada, com o Paulo Guedes, né, sustentando aí, segurando que a inflação explodisse no nosso país, imaginem com essa carreta furacão aí que o pessoal fala, carreta furacão, né? Meu Deus do céu, gente, como é que um cara desse entra numa dessa? Aí fica, né, a resposta que ninguém gosta de ouvir. É óbvio, pessoal, eles não têm saída, né? Então, se ele estava perdendo muito, não tem aí os dados, né, de 2022, 2021, eu acredito que deve ter se aprofundado bastante em 2023, mas com essa nossa economia, com essa nossa política econômica, gente, isso daí é só o começo, pessoal. As pessoas estão tirando dinheiro do sistema. Todo mundo está morrendo de medo, gente. E é por isso que está ocorrendo. Vocês acham que esse medo vai diminuir? Óbvio que não. Imaginem se estourar lá fora. Meu Deus do céu, gente. É simplesmente, né, inacreditável. E uma matéria aí, gente, que eu vou trazer agora todos os dias até o final da semana, para as pessoas não perderem. Vejam como a mídia funciona, né? A mídia que mandou o Stuhlberger aí falar bem do Carniça. Extrema direita. Ó, extrema direita, gente. Tal. Ganha no Chile, beleza. Tal. Ultra conservador. Gente, incrível, né? Quando não é esquerda, é extrema ou ultra. Então, para esses caras aí, ou você é de esquerda, ou você é, tá certo, partidário daquele partidinho lá da Alemanha, com o bigodinho, né? Que não dá nem para falar o nome. É a mídia brasileira, gente. Tudo é ultra, é extrema, se não for esquerda. Esquerda é lindo, não tem extremos, tá? Gente, esquerda não tem extremo. Esquerda é igual a amor, igual a maravilha, meu Deus do céu. Então tá aí, ó. Acordem, né? Acordem. Quem ainda acredita nessa mídia horrorosa, esgoto e antifrágil, pessoal. Estamos fazendo aí então. Continuamos trabalhando, né, fortemente no nosso material. Nosso cursinho de ciclos de mercado, falando sobre o conceito de antifrágil, que ao contrário do que muitos pensam, não é, gente, simplesmente algo robusto, né? É algo que se dá bem na crise, tá certo? Então, é um conceito muito legal que vamos passar aí para todo mundo. E não percam também na nossa área de opções essa semana. Falamos como o crédito está secando e, na verdade, esse é o maior motivo para tantos alertas da mídia tradicional. Então temos tanto nosso cursinho de opções, 4 vezes, boleto, cartão, como a nossa área mensal, onde revisitamos códigos, estratégias. E não percam o nosso vídeo do Portão 37, já estou fazendo dessa semana também, vou trazer para vocês amanhã. Todos tenham uma excelente noite, um grande abraço!